35 minutos, 8 graus a temperatura. Agora vamos com bate-papo aqui na tua Rádio Veranense. Esse bate-papo ao vivo aqui no 107.5 FM e também no nosso Facebook. Aliás, Monique Zilioto com um novo layout, né? Monique que está operando ali a nossa parte técnica. Hoje estamos utilizando um novo layout. A partir de hoje a gente modifica aí o nosso layout das transmissões ao vivo das entrevistas. E agora a gente recebe aqui no estúdio da tua Rádio Veranense o deputado estadual Thiago Simon, do MDB, acompanhado pela vereadora veranense Adriane Parisi. Um bom dia, seja muito bem-vindo, deputado. Daniele ou Daniela? Olá. Daniela, uma honra muito grande poder voltar aqui na Rádio Veranense, esse espaço tão importante que debate temas relevantes e tem um alcance muito significativo aqui em Veranópolis e toda a região. É uma honra muito grande estar aqui com a Monique, né, que eu já sei, ficou muito bonito aí a repaginação dela. Parabéns, Monique. E com essa grande liderança aqui, a nossa vereadora Adri Parisi, que vem fazendo já de vários mandatos, né, como secretária de Desenvolvimento Social, como vereadora, um trabalho muito relevante aqui, não é, na cidade e certamente com impacto em muitos municípios que tem Veranópolis como uma referência, né? Aproveito para mandar um abraço para toda a comunidade aqui de Veranópolis, muitos amigos aqui, não só meus, mas principalmente do meu pai, ex-governador e senador Pedro Simon, né, que tem muitos e queridos amigos aqui na comunidade, especialmente ao nosso sempre prefeito, agora com muita honra, presidente do MDB aqui de Veranópolis, nosso querido Valdemar De Carli, né, que agora está fazendo o que ele mais ama, que é medicina, né? Então, uma honra poder estar aqui. Muito bom dia também para a vereadora Adriane Parisi. Bom dia, Dani, a todos os nossos ouvintes aqui da tua Rádio Veranense. Um prazer, né, hoje estar aqui pela manhã com o deputado estadual Thiago Simon, a quem eu tenho um carinho muito grande, porque desde o início da minha carreira política, né, foi quem me incentivou e me auxiliou muito, né, nessa minha caminhada. Então, hoje está aqui em visita, né, ao nosso município e estamos aqui para um bate-papo, né, e depois podermos fazer também, né, as outras cidades também, né, podermos estar aqui conversando. Sem dúvidas, esse contato é muito importante. A gente aproveita a presença do deputado para falar um pouquinho sua retomada, então, na Assembleia Legislativa, deputado. Daniela, é uma satisfação imensa. Eu tive 8 anos como deputado estadual aqui na Assembleia, desde o governador Sartori, né, que assumiu o governo numa situação bastante adversa, com um quadro quase de insolvência fiscal, naquela grande recessão do governo Dilma, e teve muita coragem. Eu tive muito orgulho de poder ser deputado, presidir a Comissão de Constituição e Justiça, fizemos várias reformas extremamente importantes para iniciar um processo de saneamento das contas públicas, de responsabilidade fiscal, para, na verdade, mudar a cultura, né? Iniciar um processo de busca pela eficiência, de redução dos desperdícios, dos privilégios. E, na sequência, graças a Deus, a gente viu, não é, que o Estado retomou essa capacidade de investimento. Hoje, temos muitos investimentos acontecendo em várias partes do Estado. E eu, assim, fico muito feliz em poder fazer parte desse processo. Agora, retomando, né, essa caminhada, a gente vê o Estado num grande desafio, que é o desafio da reconstrução. Isso não é pouca coisa. Nós passamos por o maior desastre hídrico da nação, uma calamidade que atingiu o Estado inteiro. A resiliência dos gaúchos é uma coisa impressionante, porque dificilmente alguém se levantaria da maneira que o Rio Grande se levantou. Foi algo realmente que tem o DNA, não é, da bravura e da luta dos gaúchos, apesar
de disputas e tantas coisas que fazem parte, até, né, às vezes um pouco exagerada, do ambiente mais ideológico da política, mas nós tivemos um grande trabalho dos entes federados, né, da União, que colocou recursos, do governo do Estado aí, que está se organizando, e dos municípios, especialmente, que fizeram um trabalho impressionante, não é? Na linha de frente, na ponta, os prefeitos, assistência social, enfim, um trabalho que lançou as bases para esse processo de reconstrução. Agora, a gente vê que não é uma coisa simples. Tivemos uma nova enchente de proporções muito significativas, graças a Deus. Não chegou na encosta, com deslizamentos, mas a região metropolitana sofreu muito. Tá? E a região centro também, o rio Jacuí, teve uma alta de quase 30 metros. Tá? Você vê ali o rio Jaguari, o Guaíba. E aí fica muito latente a importância, a gente discutia na região metropolitana, a importância justamente de acelerar essas obras emergenciais. Ontem o prefeito Melo estava lá no dique do Sarandi, em cima de uma montanha de entulho, com um trator, porque tinha uma decisão da justiça que impedia o governo municipal de consertar o dique, porque ainda tinham 7 casas irregulares. 60 já tinham sido removidas. Né? Nós estamos falando da supremacia do interesse público de toda uma cidade que está exposta a um alagamento de grandes proporções. E o prefeito ontem disse assim, se precisar, eu vou descumprir a ordem judicial. Peitou os caras. Né? No outro dia saiu a ordem. E aí está viralizando muito já há bastante tempo essa questão do desassoreamento, que é muito discutida. A secretária Ana Pellini foi a última a fazer o desassoreamento dos rios no governo Sartori. E aí nós tivemos justamente a proibição do Ministério Público, que acionou aquelas coisas inacreditáveis, né? E impediram a dragagem dos rios, que é uma coisa... O Rio Grande do Sul, depois do Amazonas, é o estado que tem a maior malha hidroviária. Né? Nós temos muitos rios aqui no estado. E nós sabemos que a descida do sedimento desses rios, obviamente, demandam, não é, o trabalho contínuo de desassoreamento. E também a questão do trabalho de dragagem, que também foi proibido. Bom, tem as obras emergenciais, tem o conserto dos diques, tem as comportas, que aí sim são falhas também, que as autoridades precisam acelerar esse trabalho. Então, nós, como deputados, temos essa função, não é? De, junto com os entes públicos, que têm feito um trabalho muito importante, Daniele, mas que precisam acelerar face a... enfim, esse fim de semana, não sei se vocês viram, está previsto... mais chuva. Até 200 milímetros sábado e domingo. É a chuva do mês. Então, assim, é muito importante agora desburocratizar, tirar os entraves e justamente acelerar essas obras de reconstrução para que a população tenha segurança. Né? Tem muita gente, principalmente nessas faixas de alagamento, são pessoas que estão vivendo debaixo de uma angústia. Né? Então, eu acho que toda essa articulação conjunta para que as coisas possam acontecer, eu acho que nesse momento é uma preocupação de todos nós. Aqui na nossa micro-região, deputado, nosso principal, digamos assim, impacto foi na mobilidade. Justamente estamos acompanhando, foi confirmado, né, recurso do próprio FUNRIGS, do governo do estado, para pavimentação, por exemplo, da nossa IRS 437 entre Vila Flores e Antônio Prado, porém, essa obra também ainda não iniciou, né? Uma obra também, com certeza, muito complexa, porque temos aí muitas encostas, né? Geograficamente complexa, mas uso esta como exemplo de vários trechos aqui de rodovias estaduais que têm esses recursos sendo aprovados, mas a gente vê essa parte de burocracia, enfim, até o início dessa obra sendo um pouco lento, o que gera essa angústia, porque justamente agora, nos últimos dias,
essa ERS 437 ficou por cerca de um dia também sendo o nosso único acesso, né? Exatamente. Eu acho que o governo do estado ele tem investido muito na malha rodoviária. Foram quase, eu não tenho de cabeça, 30 novos acessos a municípios, né? Eu tive ontem na região do Médio Alto Uruguai, um grande evento em Erechim. Muitos municípios receberam, depois de muito tempo, você vê Santa Catarina, há, sei lá, 10, 15 anos, todos os municípios têm seu acesso asfaltado, né? Mas eu acho que, diante desse processo assim, dessa catástrofe climática que acarretou imensos desafios na área de infraestrutura, realmente a questão da celeridade e os entraves burocráticos que acabam se interpondo é um desafio muito grande. Me parece que no início havia uma possibilidade de se fazer essas obras num regime simplificado de contratação. E num segundo momento, o Tribunal de Contas acabou com uma interpretação diferente. Então, assim, me parece que o rito burocrático, de alguma maneira, os órgãos de controle, junto com o governo do estado, é óbvio, Daniela, que tem obras de engenharia que são extremamente complexas. Por exemplo, vou te dar um exemplo concreto. Todo o sistema de contenção de cheias, os diques e estruturas que tem em Eldorado, o dique do Arroio Feijó, eles que vão proteger a região metropolitana inteira de uma nova enchente, caso venha uma cheia de proporções, ele está previsto para 2031. E há uma ansiedade geral, não é? Inclusive o chefe da Casa Civil lá do governo federal veio aqui e reclamou, não pode ser assim. E o que o governo do estado fez? Está no jornal de ontem, né? Ele já tinha anunciado isso. Ele disse, não, isso aqui são os prazos máximos de liberação, do licenciamento ambiental, disso, daquilo. Então, eu vou trabalhar com os prazos mínimos e vou reduzir. Só que a gente sabe que vai ser preciso reduzir mais esses prazos, ter mais celeridade, né? Bom, um projeto de engenharia de um dique é complexo, mas vai ter que se fazer isso com mais rapidez, né? Isso vale também aqui para as rodovias. Vai ter que se ter num momento onde você tem estradas que são vitais, como nesse caso, e que tem obras de engenharias mais complexas, a única solução são projetos executivos rápidos, não é, para poder fazer a aceleração. Sabe que quando deslizou ali durante a enchente, ali na 122, e vários trechos, nós tivemos deslizamentos imensos, me chamou a atenção, né? Quando eu vi aquilo, eu pensei, puxa, nós vamos demorar... Quanto tempo vai demorar para conseguir remover tudo isso, né? Então, de alguma maneira, existe capacidade instalada para fazer as grandes obras de infraestrutura. O principal problema é a burocracia. Exato, a gente vem acompanhando essas informações e sempre que recebemos deputados estaduais, enfim, federais aqui, a gente sempre coloca em pauta, né, assuntos que têm sido muito pauta aqui na nossa microrregião. E no momento a gente tem convivido aí com a questão dos pedágios, né? A concessão do Bloco 2 de rodovias do Estado, que impacta a nossa IRS 324, iniciando com pórticos de pedágio de Nova Prata até Passo Fundo, seriam 6 pórticos de cobrança free flow, né? Teve uma redução agora no último dia 9, a reapresentação, relançamento do Bloco 2 por parte do governo do Estado, mas aqui nós temos grupos contrários, como o grupo Pedágios Não RS, que é formado por muitos motoristas, muitos moradores aqui da nossa microrregião, que estão buscando o cancelamento dessa concessão, pelo menos no momento, né? E justamente um dos argumentos que eles utilizam é justamente essa palavra de reconstrução. Todos estamos nos readaptando depois de um grande impacto, né? E agora, então, essa cobrança
iria atrapalhar, no caso, iria ter muitos impactos financeiros na nossa região. Então, é isso que eles buscam. Mas o que a gente vê do governo do estado é uma tendência de leilão ainda nesse ano. Como que a Assembleia Legislativa está acompanhando? Como que está essa movimentação em relação à concessão do Bloco 2? Exatamente. Eu tive na legislatura passada uma atuação muito incisiva em relação às concessões, justamente em função do fato de que o modelo não havia sido discutido apropriadamente com a sociedade civil na legislatura passada, né? Isso em 2022. E também havia uma série de dificuldades, né, de divergências entre a proposta e aquilo que a sociedade queria. Vou te dar um exemplo para ti. A comunidade do Vale do Taquari, né, ela tinha uma divergência muito grande em relação aos pórticos, porque uma ficava, se não me engano, em Arroio do Meio, outra em Cruzeiro do Sul, e, em última instância, fazia com que a parte baixa do vale pagasse muito e a parte alta não. E eu sei que acabou tendo foi tão grande essa divergência que dentro da própria Associação de Municípios do Vale do Taquari, são 32 municípios, uma associação muito forte, né? Ela se dividiu e se criaram duas associações. Eu poderia apresentar para ti, eu presidi a frente parlamentar, não é, contra os pedágios na RS 118. A RS 118, ela é uma RS, mas na verdade é uma avenida metropolitana, não sei se tu conhece, tá? Ela perpassa vários municípios, Viamão, vários municípios da região metropolitana. E o argumento principal é o seguinte: o sujeito acorda e vai trabalhar. Ele não vai viajar, ele vai trabalhar, entende? E ele vai pagar um pedágio e vai voltar. E houve uma grande mobilização das entidades empresariais, era uma unanimidade, não tinha ninguém a favor. E o governo insistiu naquele momento. E, graças a Deus, houve sensibilidade e o governo, na última hora, desistiu dessa praça. No caso do Bloco 2, houve uma reconfiguração. O governo refez o modelo, está colocando recursos públicos, não é mais uma concessão, passa a ser uma PPP, porque ele está injetando recursos, 1,5 bilhão, justamente no intuito de reduzir as tarifas, tá? No total, se não me engano, ficaram 24 praças, né, considerando o Vale do Taquari, a região da produção, a encosta, enfim, todas as áreas, né? E eu vou tentar resumir, né, o que eu assim, porque, como tu dissesse bem, é uma questão bastante complexa. Nós temos gargalos na infraestrutura que são muito importantes, porque a infraestrutura é decisiva na competitividade econômica, é muito importante e, além disso, salva vidas. A gente viu ali naquele trecho, Marau-Passo Fundo, enfim, como a estrada é perigosa e quantas vidas já se perderam ali. Agora, tudo é assim, você não pode sufocar uma região por 30 anos, entende? Daqui a pouco, nós temos, infelizmente, agências reguladoras frágeis. Nós privatizamos a Equatorial, eu votei pela desestatização da Equatorial. Aqui vocês não têm a Equatorial, a sorte de vocês. Nós temos, tá? É a pior concessionária de energia do Brasil. Tem interrupções que duram 2, 3 dias, uma coisa absurda. E estamos pressionando essa concessionária, né? Agora, inclusive, querem fazer uma CPI. Parece que vai sair as assinaturas, né? Mas, enfim, voltando para cá, para o Bloco 2, o que eu vejo? O governador e o secretário Catelupi, com essa injeção de 1,5 bilhão, disseram que esse recurso proporcionaria uma redução da tarifa, porque a grande questão é uma equação. É o valor da tarifa que vai ser colhido da população por 30 anos e os investimentos, né? Agora, o critério que precisa pautar isso não é o interesse, e as grandes empresas são muito importantes, elas são o lastro econômico das regiões. Lá na Serra, eu falei com grandes empresários
que defendiam no bloco 3, né, quando saiu, eles disseram o seguinte: olha, Tiago, eu não suporto mais, né, a Randon, Marco Polo e grandes empresas, descer 100 carretas por dia aqui e nós não ter uma estrada duplicada. É inaceitável Caxias-Porto Alegre não ter uma rodovia duplicada. Então, o interesse das grandes empresas é muito importante, mas mais importante é a modicidade tarifária. Para o cidadão comum, não é? Que precisa passar pelo free flow, não é? Que precisa passar pelo pedágio, e essa tarifa tem que entrar no bolso dele. Isso é o mais importante. Então, eu quero com isso dizer o seguinte: foi colocado que a tarifa ficaria em 0,19. Uma região que está muito articulada negociando com o governo é o Vale do Taquari e a Federação. Ficaria em 0,19. Né? Só que eles entendem que uma tarifa que teria modicidade tarifária seria 0,14. E eu comentei para ti: olha, o governo acha que com um leilão há a possibilidade de reduzir. Entendeu? Só que no bloco 3, vamos lembrar, qual foi o deságio que teve? Foi 0. Então, assim, deputados argumentaram que não era o momento de fazer, que a gente vive um momento de muita instabilidade, de recém saiu de uma guerra, o preço das commodities, a taxa de juro, enfim. E o governo disse com muita clareza: pô, mas por que Paraná está fazendo? Por que São Paulo está fazendo? Por que não sei quem? São Paulo tem um VDM muito maior. Não sei se você sabe, mas a região do Vale do Taquari, ela contratou uma empresa privada para fazer a aferição do VDM, entendeu? Para se certificar exatamente o que está acontecendo. Eu estou trazendo muitas variáveis aqui. Eu sou a favor das concessões, mas a complexidade disso é profunda, e as consequências também. Então, falando sobre a concessão de rodovias do Bloco 2, a gente agradece a presença do deputado estadual Tiago Simon. Sabemos que selecionamos alguns dos principais temas do Estado, trabalhos junto à Assembleia Legislativa, para destacarmos aqui. Agradecemos a entrevista e desejamos um bom trabalho também nos demais municípios aqui da microrregião. Olha, foi uma honra imensa estar aqui, né? São temas bastante abrangentes, complexos. Acho que nós temos que estar juntos, né? Municípios, governo do Estado, governo federal, mas se Deus quiser, daqui 2 anos, trocando de presidente, deixando bem claro isso, né? O Brasil não merece um governo tão fraco, viver um momento assim de tanta pobreza política, né? A gente conhece a história de grandes lideranças que fizeram tanto pelo Brasil. Temos hoje aqui, né, políticos tão ainda, graças a Deus, e a gente vê o nosso país na mão de pessoas tão improbas, um Supremo Tribunal Federal que vem também rasgando a Constituição, impondo restrições absurdas, calando as pessoas. E agora essa decisão, Daniela, que você viu, simplesmente transferindo a censura para as redes sociais. Qualquer cidadão vai lá e vai querer tirar o que você falou do ar, que é uma verdadeira aberração. Né? Então, eles estão vendo o poder de mobilização da sociedade civil, que tem voz, que se posiciona e está querendo mudar o Brasil, né? Porque a gente está vendo só um escândalo do INSS, 80 bilhões de reais, entendeu? Que tirou do bolso do aposentado. Eu fui secretário de assistência social, a gente vê a dor das pessoas. A quantidade de idosos hoje que estão vivendo em situação de abandono, de violência, indo para institutos de longa permanência, porque não tem como viver. Vivem de um salário mínimo e estão roubando isso do cara. Entende? Então, com todo respeito, né, eu queria encerrar esse programa agradecendo essa oportunidade de falar de temas tão importantes, mas dizendo: o nosso compromisso maior é mudar esse país. E conta comigo, Dani. Muito obrigada, deputado estadual Tiago Simon. Obrigada também à vereadora Adriane Parisi. Obrigada, né, por estarmos aqui hoje, então, conversando, né? Tenhamos um bom final de semana, um bom dia. Agora, 10h59, conversamos com o deputado estadual Tiago Simon, que visita a cidade de Veranópolis. Na sequência, a gente entra para as notícias da hora, entramos em rede e depois voltamos com a nossa tradicional programação do Temática aqui na tua Rádio Veranense. 8 graus a temperatura, o sol segue presente por aqui, mas a sensação térmica é de bastante frio nesta manhã de sexta-feira por aqui.